Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa mais um Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós estamos às vésperas das eleições. Nos restam, neste mês, mais 2 programas em que nós pretendemos discutir voto consciente e classista. Hoje nós recebemos um dirigente sindical do setor do vestuário, que é secretário-geral da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, e seguramente um dos quadros qualificados do sindicalismo brasileiro, que é o meu amigo de tantos anos, o Álvaro Egea. Tudo bem com você, Álvaro? Tudo bem, Flazinho? Boa noite. Álvaro, até aviso o Edu aqui. Antes de fazer aqui o sermão, a introdução, a peroração, eu queria dizer que nós temos a jornalista Ariane Soares, que nos acompanha aqui em todos os programas, faz as perguntas, os encaminhamentos, os questionamentos, etc. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzinho. Prazer estar mais uma vez aqui no programa. Álvaro Egea, obrigado por aceitar também o nosso convite em participar aqui da programação. E a você, internauta, que nos assiste aqui em mais um Repórter na web, envie suas perguntas. Você também tem aí um espaço e pode participar aqui enviando seus questionamentos. E nós temos alguns caminhos. Você pode enviá-las através do nosso WhatsApp, São Paulo, lembrando, né, 011, que é 97471 9071. 97471 9071. Ou, se preferir, nos assista pelo Facebook, envie seu comentário, mande também sua pergunta. Eu aguardo a sua participação. Muito bem. Ariane, sabe que você e o Álvaro têm alguma coisa em comum, pelo menos. Vocês dois moram em Guarulhos. Você deve morar em bairro diferente. Guarulhos é muito grande, né? Eu digo Guarulhos porque nós, da Agência Sindical, trabalhamos com várias entidades de classe de sindicais de Guarulhos. E o nosso programa passa em Guarulhos. Você será assistido, Álvaro, sábado das 19h30 às 20h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. E na próxima terça, em Brasília, das 18 às 20 horas, na TV com DF, canal 12 da NET. Canal 12 da NET, que é a TV comunitária lá do Distrito Federal. Abraço aos brasileiros, abraço aos guarulhenses. Álvaro Egea, é possível ainda defender o voto classista ou está fora de moda? Não, eu acho que cada vez mais nós temos que valorizar o voto do trabalhador. Por quê? Nós temos visto, Franzinho, que esse Congresso Nacional, essa atual composição do Congresso Nacional, o Senado, é completamente hostil aos trabalhadores. Nós percebemos isso em inúmeras visitas ao Congresso, especialmente quando tramitou a famosa reforma trabalhista, que foi aprovada a toque de caixa na Câmara Federal, e no Senado Federal nem chegou a ser lido o projeto. O projeto tinha sido aprovado na Câmara e, por um acordo entre governo e maioria do Senado, o projeto sequer foi lido. E o Senado, de tal forma comprometido com esses interesses do grande empresariado e do governo, fez um acordo ridículo com o governo federal, redigindo um documento de 8 pontos, que seriam aqueles pontos mais nefastos da reforma trabalhista, e o presidente da República enviou uma carta aos senadores, dizendo que assumiu o compromisso público de que vetaria aqueles 8 itens e editaria uma medida provisória. Isso Mas não cumpriu. Não cumpriu, isso não aconteceu. E o Senado deixou de revisar o projeto que vinha da Câmara, ou seja, abdicou da sua competência constitucional de ser uma casa revisora. Ou seja, nós estamos diante de um Congresso Nacional completamente atrelado aos interesses do grande empresariado, do grande setor financeiro. Então é necessário que os trabalhadores elejam, seja seus dirigentes sindicais, seus quadros tradicionais e também aliados que têm interesse, que têm compromissos com a pauta trabalhista, com a pauta social. Portanto, o voto classista, cada vez mais, ele se torna necessário, porque fora da democracia, fora do parlamento, não há solução. Então é preciso que os trabalhadores cada vez mais fortaleçam
os seus candidatos, fortaleçam aqueles que no Congresso Nacional serão a voz para impedir mais retrocesso nos direitos dos trabalhadores. O Álvaro preside um movimento sindical do PDT no estado de São Paulo. O movimento nacional é presidido por um metalúrgico, o Milton Cavallo, que é de Osasco, já esteve aqui com a gente, e o sindicato e o movimento aqui no estado de São Paulo é presidido pelo Álvaro. Olha, Álvaro, como você falou em voto classista, eu quero ler aqui, vou pedir licença para ler um documento rápido. O programa de governo do Jair Bolsonaro tem 81 páginas no PDF, né? E esta página aqui é a 64ª do item Economia. Para os trabalhadores, ele fez um item chamado Modernização da Legislação Trabalhista, tá? Que diz assim: criaremos uma nova carteira de trabalho verde e amarela voluntária para novos trabalhadores. Assim, todo jovem que ingresse no mercado de trabalho poderá escolher entre um vínculo empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional azul, mantendo o ordenamento jurídico atual, ou uma carteira de trabalho verde e amarela, onde o contrato individual prevalece sobre a CLT, mantendo todos os direitos constitucionais. Além disso, propomos a permissão legal para a escolha entre sindicatos, viabilizando uma saudável competição que, em última instância, beneficia o trabalhador. O sindicato precisa convencer o trabalhador a voluntariamente se filiar, através de bons serviços prestados à categoria. Somos contra o retorno do imposto sindical. Eu estou dizendo, eu li esse documento, nós vamos começar a massificar na agência sindical a partir de amanhã, porque é um documento radicalmente neoliberal e antissindical. E por ser radicalmente antissindical e neoliberal, é um documento francamente patronal e classista, atende aos interesses de classe. Eu considero que talvez o mais grave de tudo isso aqui, Álvaro, seja a malícia de acabar com a ideia de categoria profissional. Então você que também tem formação em direito, queria saber se você tinha conhecimento desse documento, o que você acha da proposta do Bolsonaro? Olha, Franzinho, eu tinha conhecimento da questão da carteira do trabalho que foi massificada quando ele divulgou essa ideia esdrúxula de ter duas carteiras, né? Uma com a totalidade dos direitos e outra com alguns direitos. Muito bem. Eu fico chocado, mas não fico surpreso. Por quê? No fundo, o que o Bolsonaro está prometendo é uma radicalização da reforma trabalhista. Ele é mais radical do que o Temer. Exato, é mais radical do que o Temer. Ele é mais radical do que o que se propôs. Por exemplo, o Rogério Marinho, que é o relator da reforma trabalhista na Câmara Federal, ele considera que essa reforma ainda é pífia. Há várias lideranças aí conservadoras, ultraliberais, que dizem que essa reforma ainda precisa ser aprofundada. Portanto, o Bolsonaro está aí expressando um sentimento que existe na classe dominante, no sentido de que é preciso aprofundar essa reforma, radicalizar essa reforma e, para nossa surpresa, Franzinho, eu tenho dialogado com juízes e procuradores. É incrível. Eu estive com uma procuradora de Guarulhos que eu admiro, mas ela, ao dialogar com ela há cerca de 15 dias sobre a questão da representação constitucional que permanece, que os trabalhadores são representados ainda por categorias, por seus sindicatos profissionais, ela disse que isso está em desuso, porque a reforma trabalhista disse que agora é tudo individual, que não existe mais isso. Quer dizer, eu fico surpreso. Uma procuradora, uma autoridade federal, uma pessoa de autoconhecimento, e eu vejo que esse pensamento está se disseminando no Ministério Público. Então, nós estamos sofrendo uma avalanche do pensamento liberal muito grande. Então veja você que há uma conexão entre o que diz o ultraliberal, como o Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga do Bolsonaro, né, o formulador, e setores
que se dizem progressistas da Justiça do Trabalho, setores que se dizem progressistas do Ministério Público do Trabalho. Sim. A Constituição está em vigor, senhores. Ela não foi rasgada, ela não foi suspensa. O artigo 8º está lá na íntegra. O artigo 8º está lá. A Constituição, todos nós aprendemos no primeiro ano de Direito, ela é a lei suprema de um país, né? A Carta Magna é a lei política de um país. Todas as outras leis, todos os outros ordenamentos se sujeitam vamos dizer assim, a supremacia. Ela paira sobre qualquer ordenamento. Então, como que é possível um procurador, um juiz admitir que uma lei ordinária, como é a reforma trabalhista, ela caça a vigência de um dispositivo constitucional? Onde que nós estamos? Pois é. Quer dizer, isso foi dito por uma procuradora. Sim. Quer dizer, uma pessoa culta, certamente tem mestrado em Direito, passou num concurso altamente competitivo, ela tem uma autoridade sobre as relações do trabalho com um leque amplíssimo de poderes. Então, o que nós temos visto é uma avalanche, um verdadeiro tsunami desse pensamento liberal que está tomando conta do nosso país. E ele não toma conta só das mentes empresariais, ele toma conta também dos chamados formuladores do direito. Então é um absurdo. O conceito de categoria, ele permanece, ele está na CLT, ele não foi abolido e ele está sobretudo na nossa Constituição. Perfeito. E nas convenções coletivas. E nas convenções coletivas, quando o sindicato firma a convenção coletiva, é a categoria. Exatamente, quer dizer, o sindicato não pode abrir mão desse conceito. Agora, perfeito, o que eles querem fazer é exatamente o que o Bolsonaro está colocando no papel. Quer dizer, o trabalhador vai optar pelo sindicato. Isso não existe. Não existe. É absurdo. Muito bem, nós vamos divulgar e massificar. Nós temos o correspondente sindical, que é a Rita Casaro. Depois que a Rita fizer aqui sua manifestação no programa, obrigado, Rita, abraço ao Murilo, a todos os companheiros do Sindicato dos Engenheiros, nós vamos passar a várias perguntas da nossa Ariane Soares para o convidado, o Álvaro Egea, que é do setor do vestuário, secretário-geral da CSB, da Central, e preside o movimento sindical do PDT no estado de São Paulo. Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinha. É um prazer conversar com você, com os amigos que acompanham o Repórter Web desta semana. Franzinha, nos dias 13 e 14 de setembro, quinta e sexta-feira passadas, aconteceu aqui em São Paulo, na sede do Sindicato dos Engenheiros, o 10º Congresso Nacional dos Engenheiros, o CONSE, promovido pela FNE, a Federação Nacional dos Engenheiros. Este é o evento mais importante da agenda da entidade, acontece a cada 3 anos para eleger a diretoria para o próximo triênio e também traçar os rumos do programa de trabalho da entidade. No dia 14, quando aconteceu a eleição, da qual participam os delegados dos 18 sindicatos filiados à federação dos vários estados, foi reeleito o presidente da FNE, o Murilo Pinheiro, que também preside o Sindicato dos Engenheiros aqui de São Paulo. Então teremos aí a continuidade do trabalho que vem sendo feito à frente da FNE. Nos 2 dias de debate, Franzin, os trabalhos tiveram 2 eixos centrais. A retomada do desenvolvimento nacional, a necessidade de se retomar o crescimento econômico, com a participação da engenharia, com a valorização e retomada da engenharia nacional. E o segundo eixo foi a necessidade de fortalecimento sindical, como garantir que as entidades sindicais consigam atuar, defender os trabalhadores, preservar os seus direitos, participar adequadamente da representação e da negociação coletiva. Uma mobilização muito grande dos engenheiros desses 18 estados, que reafirmaram a sua vontade, disposição de luta e trabalho e estão aí firmes para continuar defendendo os engenheiros, lutando pelo desenvolvimento e pelo direito do conjunto dos trabalhadores. Ao final na plenária final do evento foi aprovada a carta do 10º CONSE e esse documento traz exatamente essas questões centrais
que vão constar aí da pauta de luta e trabalho da FNE e dos seus sindicatos filiados para o triênio 2019-2022. Franzin, é isso. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Muito obrigado, Rita Casaro, jornalista do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo e da Federação Nacional dos Engenheiros, minha amiga, excelente profissional. Ariane Soares, eu queria que você já enviasse a primeira pergunta ao nosso convidado Álvaro Gea, pode ser? Vamos dar início então com a pergunta de Val Gomes, jornalista da CNTM, que também nos acompanha. A CNTM é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Ele também é o assessor de comunicação do sindicato da categoria em São Paulo. Já que estávamos no assunto do Bolsonaro, ele quer saber como convencer o indeciso a não votar no Bolsonaro. Olha aí, Álvaro. Olha, um abraço ao Val e aos companheiros da CNTM. Veja bem, eu tenho tido, Franzin, bastante contato com os trabalhadores, tenho visitado o acampamento de sem terra, tenho dialogado com agricultores e eu tenho, olha, o que falta é informação, o que falta é mais abordagem direta desses trabalhadores, porque toda vez que eu tenho colocado, que nós temos colocado, que outros dirigentes, outros tantos milhares de militantes têm colocado, o confronto desse atual Congresso Nacional, a obra perversa que eles têm feito no sentido de reduzir direitos, de retirar direitos, enfraquecer o sindicato, enfraquecer a justiça do trabalho, dificultar o acesso do trabalhador à justiça, enfim, criar todo tipo de dificuldade, tentar liquidar com o sindicato, com a justiça. Agora tem um candidato aí, o dos tucanos, o Chuchu, dizendo que vai fechar o Ministério do Trabalho. Não tenhamos dúvida, eles querem fechar o Ministério do Trabalho, querem fechar o Ministério Público, querem acabar com a Justiça do Trabalho, transformá-lo numa justiça comum. Eu tenho tido muito sucesso, porque os trabalhadores percebem, eles são inteligentes, eles sabem os malefícios que essa reforma trouxe, eles sabem que ela não gerou nenhum emprego, os empregos que foram gerados são subempregos, são empregos precários. Então, como combater? É muito simples, os trabalhadores sabem que o Bolsonaro, ele não só é a favor dessa reforma trabalhista, não só ele votou na reforma trabalhista, como ele também defende uma radicalização, essa ideia de que as mulheres têm que ganhar menos que os homens, que ele deixou isso muito explícito nas suas manifestações, a ideia de que tem que ter duas carteiras, uma com direito, outra sem direito, a ideia de que o brasileiro deve escolher entre ter direitos e ter emprego. Ora, o brasileiro quer ter emprego e quer ter direito, isso já foi possível ser realizado no passado recente. Isso é um patamar civilizatório. É um patamar civilizatório mínimo. Que nós não podemos regredir, são conquistas seculares da nossa civilização, da nossa sociedade, do nosso bem-estar social. Então, eu acho que esse trabalhador que está apoiando o Bolsonaro por bronca, por raiva, por protesto, na verdade nós devemos fazer um diálogo com ele e mostrar, olha, isso não é possível que a gente leve essa política de ódio, essa política de confronto até o fim, porque quem vai perder são os trabalhadores. Nós vamos ter no poder um louco que vai querer resolver os conflitos sociais, os conflitos trabalhistas, através de arma, através de repressão, através do incentivo à violência, ao ódio, ao racismo, ao machismo, a todas as políticas que visam liquidar os setores mais enfraquecidos da sociedade, os que mais precisam do Estado, os que mais precisam das instituições, vão ser atacados a partir do Poder Executivo. Então, é um louco que não pode ser colocado no poder com o voto dos trabalhadores. Então, eu acho que os trabalhadores precisam ter essa oportunidade de ter esse diálogo, ter esse esclarecimento, porque todas as vezes que nós temos feito isso, os trabalhadores repudiam. No meio dos trabalhadores, o repúdio a Bolsonaro é muito grande. Tá, bacana. Álvaro, eu queria conversar com você, hoje é quinta-feira, sobre uma plenária sindical que aconteceu ontem. Eu passei rapidamente, porque eu estava com muitas atividades, mas eu acompanhei boa parte da plenária ampla, sindicaleira,
que houve nos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, aqui na região central da cidade, em apoio ao Ciro Gomes. Então eu queria que você evidentemente, ajudou a organizar, porque você é do partido e você é do movimento sindical do PDT. Que avaliação você faz primeiro, por que foi feita a plenária? E que avaliação você faz? Olha, Franzinho, nós somos do movimento trabalhista do partido e esse movimento trabalhista ele tem um comitê sindical composto de diferentes lideranças. Nem todas são filiadas ao partido, mas são lideranças que apoiam o Ciro Gomes, apoiam o programa do Ciro Gomes, que é um projeto nacional de desenvolvimento. Então nós temos realizado várias atividades. Uma delas foi essa plenária sindical, que já estava desenhada há bastante tempo, mas nós precisamos sempre acomodar a agenda do candidato Ciro. O candidato tem que cobrir o Brasil inteiro. Ele tem cerca de 22 entrevistas de nível nacional para os meios de comunicação, então isso também absorve muito o tempo dele. Mas ele tem se dedicado muito a São Paulo, ele tem ficado muito em São Paulo. E nós sempre que podemos encaixamos uma atividade sindical. E essa foi realizada aqui em São Paulo, foi na sede dos Metalúrgicos de São Paulo. Tivemos um tempo recorde de organização, mas há uma sensibilidade, uma ansiedade muito grande para ouvir o Ciro, para estar perto dele, de meio de parte dos dirigentes sindicais. Porque o Ciro tem falado a linguagem dos trabalhadores, tem falado a linguagem que os dirigentes sindicais acham importante, que é a retomada do desenvolvimento. Sim. Então, a retomada do desenvolvimento, a retomada de uma política de soberania nacional, de defesa do nosso país, defesa inclusive das Forças Armadas como um meio de dissuasão para que as nossas políticas de afirmação nacional não se transformem em piada, né? Como já ocorreu com outros países. E o Ciro tem tido uma sensibilidade muito grande na questão das políticas de recuperação do emprego, a questão de combate à situação de inadimplência dos trabalhadores. São 63 milhões de trabalhadores que estão aí devendo para o sistema de crédito. Ele propõe resolver isso. Retomada das obras, são cerca de 7.200 obras públicas paradas no país. Então ele tem uma sensibilidade para retomar isso. E, sobretudo, ele foi a única voz, Franzinho, a única voz que disse: eu vou revogar a reforma trabalhista. Foi claro e incisivo. Foi claro e incisivo, e ele não tem recuado. Ele disse: vou revogar e vou chamar os trabalhadores, os empresários e os especialistas nacionais e internacionais para promovermos um diálogo e fazermos uma reforma trabalhista que não significa a escravização do povo brasileiro. Ele condenou com veemência a lei da terceirização e a posição do Supremo de legitimar a terceirização. Ou seja, ele é um candidato claramente comprometido com os trabalhadores e claramente comprometido com o diálogo entre os que trabalham e os que produzem. Ele só exclui desse diálogo o setor financeiro, que precisa ser enfrentado. E até agora é o único candidato que se coloca contra o sistema financeiro. Os demais acabam amarelando e afrouxando. Perfeito. Então essa plenária foi muito importante, ela foi extremamente representativa. Lá nós tínhamos militantes de 5 centrais sindicais. Sim. Então é uma ruptura já de uma tradição, né? Quer dizer, a maioria das centrais sindicais hoje acompanham o nosso candidato. Para nós isso é muito importante. E o próprio Ciro expressou naquela plenária que era uma virada na campanha dele. Ele considerou ela de tamanha, de muita envergadura para a campanha dele. E nós temos outras agendas que nós vamos realizar, outras concentrações, quer dizer, daqui até o dia 6 de outubro nós vamos realizar outras agendas, que é muito importante o Ciro estar próximo dos trabalhadores, é muito importante que ele tenha esse carinho, essa proximidade com os trabalhadores, com os dirigentes sindicais, que tem pelo Ciro uma admiração muito grande. Não podemos esquecer que Ciro Gomes foi o ministro da Fazenda que, junto com o presidente Itamar, transformou um sonho que estava na Constituição de 46 e estava em todas as outras constituições e que era apenas uma quimera da Constituição, que era a participação no lucro e resultado. Ele assinou a primeira medida provisória, que ficou depois, se transformou em lei e que legalizou a possibilidade da negociação da participação nos lucros e resultado. Portanto, o Ciro Gomes tem uma longa trajetória de vínculo com o movimento sindical e essa plenária reafirmou isso. Perfeito, perfeito. Eu estava lá e vi bastante gente. Eu vi químicos, metalúrgicos, pessoal de vestuário, comércio, muitos servidores públicos também, pessoal de condutores, têxteis e várias categorias lá, umas 30, 40 categorias profissionais presentes, que eu identifico com esse povo todo acaba identificando
ali, no pessoal da área de informática, enfim, muita gente qualificada, né? Eu achei que a plenária tinha muita qualidade assim, entre os seus participantes. O Edu já está me chamando a reportagem, mas eu queria lembrar uma observação que fez o Ciro. Porque quando o Ciro falou que ia limpar o nome do SPC, né? 63 milhões de pessoas, os economistas mais acadêmicos assim, acharam que não tinha viabilidade, que não tinha importância. Mas ontem ele explicou a escala, são 63 milhões de brasileiros e tem uma dívida média de um valor lá relativamente alto. Ele diz que é um problema macroeconômico, não é um problema só do José, da Antônia, da Maria, passa a ser um problema macroeconômico. Portanto, resolver esse problema significa também tirar pedras no caminho para que a economia brasileira retome o desenvolvimento. Portanto, os que não tratam com seriedade o assunto que é sério, ou o fazem por ignorância, ou fazem a serviço de, como sempre. E achei importante o esclarecimento que ele fez ontem. Álvaro Egea, vamos voltar a falar um pouco da plenária e de outras atividades. Agora nós temos uma entrevista com a Juvândia Moreira, sindicalista da CUT, dos bancários, que presidiu o sindicato da categoria aqui em São Paulo e hoje, São Paulo e Osasco, né? E hoje preside a Confederação Nacional da Categoria. Há duas confederações, uma é a da CUT, a outra é a Contec, presidida pelo Lourenço Prado, meu amigo Lourenço, de muitos anos. Então vamos à entrevista com a Juvândia e voltamos já com o Álvaro Egea, tratando de sindicalismo, da série Sindicalismo, Voto Consciente e Classista. Vamos lá? Muito bem, entrevisto a Juvândia Moreira, líder nacional dos bancários, presidente da CONTRAF, que é a Confederação Nacional da Categoria. Juvândia, há muito desalento por parte dos eleitores e muita gente dizendo que votará em branco, anulará o voto ou nem irá comparecer no dia da eleição. Nós precisamos estimular a sociedade a participar do processo eleitoral, sobretudo os trabalhadores. Então eu queria uma mensagem sua nesse sentido. Olha, eu defendo a política e defendo que a gente participe da política. Porque quem não gosta de política é dirigido por quem gosta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu trabalho em banco e sei que os banqueiros adoram a política, interferem na política, têm candidatos, elegem seus candidatos. E nós precisamos fazer a mesma coisa, a gente precisa eleger nossos candidatos e que eles sejam comprometidos com a pauta dos trabalhadores, né, que defendam o interesse dos trabalhadores, porque está cheio no Congresso de gente que defende os interesses dos empresários, exatamente porque os trabalhadores deixam de discutir a política, deixam de participar da política. Então, eu defendo o voto, ele é um momento importante e estratégico, né? Nós queremos defender nossos interesses, os empregos, os direitos, enfim, a qualidade de vida, a gente tem que votar. Muito bem, eu me esqueci de falar, está aqui na ficha da produção, que a Juvândia falaria da importância da participação dos trabalhadores no processo eleitoral. Então foi a fala da companheira, que é uma dirigente muito esclarecida, a esse respeito. E eu vi lá na reportagem que eu estou de uniforme, né? Essa jaqueta aqui eu não tiro mais, né? Que o bom é sapato velho, calça velha, jaqueta velha, né? Que já sai andando junto com você assim quando você acorda de manhã. Tudo bem, Ariane? Tem umas perguntas para o Álvaro Egea? Vamos encaminhar, mas antes da pergunta, eu só gostaria de ler um comentário aqui do Valdemar Luiz Tenório. Ele diz assim: Álvaro Egea é um exemplo de dirigente sindical, líder preparado e comprometido com os trabalhadores. E ele mandou um abraço a vocês. Pergunta... Obrigado, Valdemar. Obrigado, forte Valdemar. Advogado, né? Advogado, meu companheiro, é uma grande alegria sempre falar com o Valdemar. Temos uma particularidade, Franzinho, moramos junto em Moscou. Olha aí. Quando o conheci, jovem ainda. Então foi a semana passada. Foi a semana passada. Tovarich, é assim Tavares, que fala? Tovarich. Camarada, né? Dobreuch Tavares. E como é que fala sindicato em russo? Sindicato significa união, né? Certo. Exatamente. E trabalhador? Trabalhador é Rabotnik. Rabotnik. Olha aí. O Rabot é operário, né? Rabot. E sindicato é Sayuz, né? Sayuz, que é união, né? Sim. Não tem a palavra sindicato lá, porque
Lá o idioma é completamente diferente do nosso, né? Perfeito. Não é de origem latina, não é sindicato, né? nem nada, é não. SAIUS, né? Tá. SAIUS, que é a União. Bacana. Vamos bacana. então encaminhar a pergunta do Adilson Araújo, ele é presidente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Ele diz assim: o governo ilegítimo apostou todas as fichas na aprovação da emenda constitucional 95, na reforma trabalhista, na terceirização generalizada e tentou aprovar a reforma da Previdência. Como barrar o retrocesso e dar curso a um novo projeto de desenvolvimento nacional, tendo por centro a valorização do trabalho? O Álvaro vai dizer assim, votando no Ciro Gomes. Olha, quero mandar um abraço. Grande Adilson, né? Grande Adilson. Adilson é um grande companheiro, presidente da CTB, tem sempre uma preocupação de estar unindo os trabalhadores, as centrais sindicais. É um sindicalista que o Brasil tem que ter orgulho, porque não é fácil nós formarmos os nossos quadros, gente comprometida com os trabalhadores. Então, um grande abraço ao Adilson. Adilson, nós temos tido muitos enfrentamentos e nós temos tido reveses, né, por conta de uma correlação de forças completamente desfavorável. Essa eleição é a possibilidade de nós virarmos o jogo, né? Os candidatos aí do golpe estão com dificuldade, os principais expoentes, né? O Bolsonaro vamos dizer assim, é um tiro fora da curva, mas representa os interesses mais legítimos desse empresariado reacionário que deu o golpe. Não tenhamos dúvida, porque eles querem aprofundar a reforma trabalhista, enfim. A pauta deles é uma pauta radicalizada da extrema-direita e no campo dos direitos civis, dos direitos humanos, é a restauração do fascismo. Eu vejo essas propostas e me lembro dos piores anos da ditadura, na época do Médici, esse chauvinismo, Deus, pátria, liberdade, essa união dos fazendeiros, essa união dos mais retrógrados, da maçonaria, isso me causa pavor. Mas nós devemos unir as nossas forças. Unir as nossas forças e nos próximos 15 dias nós devemos verificar a possibilidade de derrotarmos essa armação extremada do fascismo, da intolerância e do ódio que está se armando na candidatura desse candidato que acabou sofrendo um atentado lá em Minas Gerais, que nós condenamos, mas que ele é vítima da própria pregação dele. Só teremos possibilidade de derrotarmos essa reforma da Previdência, que aliás eles querem fazer logo depois do primeiro turno. E outras reformas que eles têm em mente, se nós alcançarmos a presidência da República. Se nós não tivermos a vitória na presidência da República, será muito difícil, porque a presidência da República ela tem poderes extraordinários, inclusive de paralisar iniciativas conservadoras dentro do Congresso, na medida que o governo federal, através da sua liderança, através dos seus instrumentos de poder, de governo, de composição, ele pode não só implementar pautas, como também paralisar pautas conservadoras. Então eu acredito que a forma de derrotar isso elegemos um candidato comprometido com os interesses do povo brasileiro, dos trabalhadores. Mas também deputados e senadores, não? Sim, deputados e senadores. Nós estamos todos trabalhando pelos nossos deputados, pelos senadores. Aqui há um compromisso muito grande com isso. Eu, particularmente, estou trabalhando além de Ciro Gomes, trabalhando para Antônio Neto, candidato ao Senado aqui em São Paulo, pelo PDT, por Almeida, Sebastião Almeida, ex-prefeito de Guarulhos, um homem que tem uma trajetória de vínculo profundo com o movimento sindical, para deputado federal, o nosso querido Sebastião Almeida. E todos nós, sindicalistas, temos nossos candidatos comprometidos com os interesses dos trabalhadores. Agora, a presidência da República é fundamental para uma mudança de rumo na política do país. Eu trabalho e defendo a candidatura do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes é qualificadíssimo nesse embate político e eu tenho muita esperança que o Ciro Gomes vai reunir as forças suficientes para ir para o segundo turno, porque é o candidato mais qualificado para derrotar o retrocesso. Perfeito. Muito bem. O Edu avisa que está um intervalo da CNTEC. Antes do intervalo, eu só queria lembrar que depois nós vamos voltar sobre o voto consciente classista, falar da importância dos votos proporcionais, das candidaturas proporcionais. Deputado estadual, deputado federal,
senador. São duas vagas para o Senado. E também precisamos ter cuidado e zelo e uma visão politizada na escolha do candidato ao governo do Estado. Vamos à matéria com o professor Oswaldo, que a gente fala, Oswaldo Augusto de Barros, me parece que a gente fala sobre sindicalização de trabalhadores e a gente volta daqui a pouco com o programa Voto Consciente e Classista com Álvaro Egea da CSB. Vamos lá? Como é que a gente faz para sindicalizar essa massa de trabalhadores brasileiros? O único meio que eu entendo de aglutinar no sindicato é a conversa, é o diálogo. Como uma sociedade especial, como uma associação especial, ela necessita de associados. Ela necessita de pessoas que vistam a camisa. Uma convenção coletiva, um plano médico, um trabalho associativo para uma viagem, uma colônia de férias, enfim, tudo aquilo que o sindicato pode fazer de forma comunitária tem que ser muito bem interpretado, tanto por quem vai usar e já é associado, quanto por aquele que deseja usar. Associar uma coisa à outra é participar do sindicato. Então, muitas das questões que são tratadas no sindicato, elas são feitas para aglutinar. Uma discussão que é feita, por mais calorosa que seja, ela é feita para aglutinar. O sindicato não é para separar, sindicato é para unir pessoas, mesmo que de ideias diferentes. Daí a gente pregar a associação sindical. Obrigado, professor Oswaldo. Muito boa a sua fala, esclarecida como sempre. Professor, advogado, professor de matemática, né? O Oswaldo. Eu tenho assim põe entre aspas, inveja de quem domina matemática, conhece matemática. A matemática é tão importante que no livro que o Hitler escreveu lá na cadeia, ele disse assim, os povos a serem dominados não podem ser conhecedores de matemática. Ele entendia que o domínio da matemática pelos povos fortalecia os povos e, portanto, criava dificuldade de dominação. Portanto, digamos, matemática para os nazistas e porrada nos outros, que era a fórmula nazista já conhecida. Ariano Soares, claro, estou fazendo aqui uma vulgarização da ideia do nazismo, que é uma coisa muito mais complexa do que isso. Perguntas para o nosso Álvaro Egea, temos? Vamos encaminhar mais uma pergunta, porém antes, mais uma vez, um comentário aqui bacana de Plínio Fontella. Ele diz boa noite e sempre que pode ele assiste o programa, aprende muito e que o programa traz sempre bons entrevistados. Ele diz que ele é vice-presidente do movimento sindical de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Um abraço, Plínio. E ele falou também que é filiado aí ao PDT. Bacana. Vamos então à pergunta de Carol Rui, ela é coordenadora do Centro de Memória Sindical. Ela também nos assiste. Boa noite, Carol. Sua pergunta é, Álvaro, em sua ação sindical, você acha que, para os trabalhadores, o que mais pesa? O saldo de inclusão social do governo petista, do qual o PDT fazia parte, ou a onda denuncista que persegue a esquerda? Boa pergunta da Carol, hein? Que persegue setores da esquerda. Quer dizer, está falando aí dos problemas, dos processos. Da denúncia, da Lava Jato. Lava Jato, Petrolão, esses negócios. Mensalão, Petrolão. Mensalão, é tanta coisa. Olha, primeiro vou mandar um abraço para o nosso companheiro Plínio de Uruguaiana. Grande abraço aos nossos companheiros do Rio Grande do Sul, do PDT, que são sempre muito ativos e muito vigilantes com a defesa do PDT, das suas propostas, das suas tradições. Então, um grande abraço. Olha, Carol, veja bem, os trabalhadores, eles, veja bem, o Lula, os seus primeiros, sobretudo os 2 mandatos executados pelo presidente Lula, primeiro que foi um momento de excepcional situação econômica do país, né? Nós vivemos o chamado boom das commodities, o país estava numa situação econômica muito favorável. O Lula conseguiu
rapidamente recuperar as finanças. Veja que 2003 foi um ano de aperto, de ajuste no orçamento, praticamente o reajuste para os servidores públicos foi pífio, o reajuste, enfim, e fez lá o Palocci, então ministro da Fazenda, fez uma série de ajustes, né? E nós tínhamos uma crítica muito grande, mas depois a economia começou a ter um crescimento extraordinário por conta das commodities, por uma série de uma conjuntura extremamente favorável que não se repete a qualquer momento, né? Uma situação que dificilmente vai se repetir. Então, nesse momento, o Brasil teve um extraordinário crescimento do emprego, são 12 milhões de empregos, o salário teve um crescimento extraordinário, foi uma euforia, os trabalhadores tiveram um crescimento do seu padrão de vida, o salário mínimo cresceu, a empregabilidade extraordinária, não se achava pedreiro, não se achava empregada doméstica, diarista, e era uma euforia, o brasileiro comprando carro, enfim, foi uma... O pobre viajando de avião. O pobre viajando de avião, comendo estrogonofe, né? Comendo filé mignon e fazendo churrasco, era uma loucura. Eu converso com um grande companheiro nosso, o Lino de Macedo, que mora numa agrovila. Ele disse, olha, acabaram-se os churrascos na agrovila, nos bairros pobres. Olha, como é que chama o dirigente? Lino de Macedo, companheiro nosso do setor rural, do Movimento Sem Terra. Ele falou, há muitos anos que não existe mais churrasco nas agrovilas, nos bairros da população mais pobre, porque a população está desempregada, sem salário, sem nada, é uma situação de desalento, até mesmo de fome. Então, o povo brasileiro guarda isso com muito carinho, porque foi o momento que ele teve dignidade, ele teve emprego, teve salário, todos os membros da família estavam trabalhando, todos estavam na escola, todos estavam tendo renda, todos estavam tendo um ótimo padrão alimentar, comprando carro, reformando suas casas, aumentando o seu puxadinho, viajando, não indo mais para a casa dos seus parentes no Nordeste, no interior de São Paulo, de ônibus, nem de carro, indo de avião, ou seja, uma mudança extraordinária no padrão de vida. Então isso ficou na cabeça do povo e o povo quer que isso seja reintroduzido como política pública. Isso é uma coisa extraordinária. Agora, nós não podemos esconder o sol com a peneira. Sim, sim. Não é possível esconder o sol com a peneira. Infelizmente, a gestão do presidente Lula, da própria Dilma Rousseff, a gestão dos 13 anos e meio do governo do PT, do ponto de vista ético e moral, foi um desastre. Sim. Do ponto de vista de conivência com a corrupção generalizada, foi um desastre. Nós não podemos negar. Com a corrupção da classe dominante. Com a corrupção da classe dominante. Quer dizer, os métodos que o PSDB utilizava, os métodos que os malufistas utilizavam, que o Centrão utilizava de comprar apoio político, o PT utilizou de forma acrítica. Então, essa é a grande crítica que se faz ao PT. Isso causou um dano político, ideológico para a esquerda, para as forças progressistas muito grande. Quer dizer, veja bem, hoje nós temos preso o ex-presidente da República, o ex-ministro da Fazenda, o principal articulador desse projeto, que é o José Dirceu, está lá o tesoureiro do PT, o João Vacari, contra os outros já tiveram envolvido, acabaram saindo, mas destruíram grandes lideranças. José Genuíno é um homem hoje praticamente vivendo uma clandestinidade política, porque ficou difícil a situação dele. Quer dizer, cometeu-se injustiça, inclusive em relação a ele, mas enfim, esse processo foi muito destruidor de lideranças. Então, não é possível que nós tenhamos que conviver com isso. Eu acho que a gente tem que ter uma postura crítica, diferenciar claramente as políticas sociais, de inclusão social, todas elas são dignas e merecem o nosso aplauso e nós nos identificamos com elas, Franzinho e Carol. Mas eu acho que a esquerda não pode se chafurdar nessa corrupção, nessa tolerância com a corrupção. Não porque nós sejamos moralistas, mas nós não devemos nos comprometer com esse tipo de postura, porque esse tipo de postura é exatamente da direita, do grande empresariado, dos políticos fisiológicos. Então, se nós condenamos isso no passado, nós devemos condenar no presente. E foi lamentável a postura, a omissão do PT, do governo Lula e Dilma com relação à grande corrupção generalizada. Colocar representante dos partidos nas diretorias da Petrobras para
declaradamente roubar e fazer finança para os partidos, não só para o PT, é intolerável. Nós Perfeito. não podemos defender isso. Perfeito. Obrigado, Álvaro. O Edu já me faz um novo aviso aí, mas deixa eu fazer aqui o meu comentário também. Eu considero que o PT cometeu muitos erros, se lambuzou, quando comeu o melado se lambuzou, adotou práticas de cooptação da direita. Agora, qual é a grande maldade? A direita, que sempre praticou isso desde lá as priscas eras, pousa agora de moralista e acusa a esquerda de fazer aquilo que ela sempre fez: roubar, rapinar, meter a mão naquilo que é público. Então nós aqui não endossamos essa cantilena moralista da direita não, porque a nós não engana. Em 64 inventaram a questão do comunismo, que não era verdade, tudo mentira. Que o Goulart, o Jango, ia fazer república sindicalista e que não tinha apoio. Tinha 64% de apoio. 30 e não sei quantos anos depois apareceu a pesquisa que eles esconderam. E também da inflação e tal, que não havia. Muito bem, então inventaram uma onda para poder dar o golpe. E agora os companheiros afrouxaram, deram mole, e a direita, esperta como sempre, raposa como sempre, pegou a bandeira do moralismo e fez uma campanha maciça e devastadora, que a gente, queira a Deus que a gente consiga se levantar dessa campanha maliciosa e maldita feita pela direita, a partir das práticas que ela sempre utilizou ao longo da história. Mentir, roubar, rapinar é o dia a dia. Tomar café da manhã da direita é o pão com manteiga dela. Então eu queria fazer essa observação. E eu defendo que quem cometeu erros seja punido perante a lei. Agora, no caso do Lula, está preso sem provas. Se for preso por causa do processo aqui, essa porcaria desse triplex de pobre aqui numa praia chinfrinha aqui do Guarujá, não tem prova. O Sérgio Moro mentiu no processo ao dizer que tinha lá o elevador panorâmico, elevador que não existe. Eu não posso admitir que um juiz minta no processo. É inadmissível. Então isso é manipulação, isso é a justiça a serviço, isso é o tribunal de execução, é o tribunal discricionário. Nós não podemos admitir esse tipo de coisa. Eu tenho divergência histórica com o PT, mas eu jamais aceitaria que o inimigo meu fosse, eu não tenho inimigo, mas um adversário meu fosse condenado sem prova. Isso nem para o José, nem para o Antônio, nem para a Maria não pode acontecer, não é próprio do Estado de Direito. Feito aqui o meu sermão de todos os programas, venho aqui mostrar os materiais. Mostro aqui a Voz Comerciária, jornal dos Sindicatos Comerciários do Estado de São Paulo, presidido pelo Ricardo Patá e editado pelo Mauro Ramos. Maurinho, meu amigo de tantos anos, com quem hoje eu estive num evento triste, porque faleceu um bom dirigente desta casa, o meu camarada, meu amigo Nino Nogueira, e eu fui lá no cemitério, digamos assim, que me despedi daquele companheiro com quem eu convivi durante tantos anos. Só fazer um registro. Durante quase 12 anos, eu apresentei um programa chamado Câmara Aberta Sindical na TV Comunitária de São Paulo, que era ao vivo às quartas-feiras. Todas as edições do programa tiveram a participação do Nildo Nogueira. Então foi marca registrada do programa. Então hoje eu fui lá dar um abraço na esposa dele, nos filhos e nos amigos, tantos amigos que temos. Bom, quero continuar então com o programa, aqui com o Álvaro. Queria saber se a Ariane, se eu tenho perguntas, se eu posso tocar o programa. Temos perguntas? Temos. Vamos encaminhar a pergunta do nosso amigo Robson Gilgazola, da Fê Comerciários. A pergunta é a seguinte: como candidato à presidência da República, com uma ideologia mais progressista, vencendo as eleições, seria possível rever a reforma trabalhista? Ou este interesse ficaria ameaçado pela tendência de manutenção de um Congresso Nacional Conservador? Forte abraço. Bom, mandar um abraço para o Robson. Olha, Robson, eu vou dizer para você o seguinte: Ciro Gomes, que é o candidato que eu defendo, que é o meu candidato do meu partido, e que eu quero dizer aqui que eu sou um admirador do Ciro há muito tempo. Eu fiz a campanha do Ciro em 2002 e eu acompanho sempre o Ciro. Ele é um homem de muitas convicções, é um homem corajoso e às vezes é criticado pela sua veemência. Pela sua veemência, pela coragem, porque é muito, no Brasil virou moda esse mimimi,
Um é chuchu, outro, eu não sei, é tudo umas figuras que não fazem diferença e não empolgam o brasileiro, né? Então, eu louvo as qualidades do Ciro Gomes. E uma das qualidades dele é ter sido o primeiro brasileiro que disse: eu vou revogar esse lixo da reforma trabalhista. Ele condenou com veemência a terceirização, que foi, infelizmente, legitimada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Outra vergonha nacional, esse Supremo Tribunal Federal é o pior Supremo que nós temos, se equivale àquele Supremo da época da ditadura, homens servis, homens subservientes, indignos de mencionar, de figurar no Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma péssima herança que o Lula deixou para nós, né? A gente louva a herança positiva do Lula nas questões sociais, mas o PT fracassou rotundamente na escolha dos seus ministros, né? Escolheu pessoas que não têm compromisso nenhum com o Estado Democrático de Direito, não têm compromisso nenhum com o direito constitucional, não têm compromisso nenhum com as liberdades fundamentais. São homens servis ao grande capital financeiro e a política que aí está. É tragédia. Então o Ciro Gomes tem sido muito enfático. Assim que se o povo brasileiro lhe der essa oportunidade de elegê-lo, ele vai convocar imediatamente os dirigentes sindicais, das centrais sindicais, que em maioria apoiam a sua candidatura, os empresários, vai convocar os representantes da academia, da Justiça do Trabalho, os professores de Direito, e vai promover um amplo diálogo e vai arbitrar. Ele não vai deixar essa comissão ficar eternamente debatendo, não. Sim, sim. Ele vai arbitrar e vai fazer uma proposta e vai encaminhar para o Congresso Nacional. Porque então, o governo, o executivo, ele tem uma efetividade que é da sua essência. Exatamente. Agora ficar debatendo eternamente, o executivo... Nós não vamos ficar em reunionismo. Então, formula e vai para a solução. E isso vai ser feito nos primeiros 6 meses, que é aquele período que todo presidente da República tem aquela complacência da sociedade e do próprio Congresso Nacional. É o período que o presidente, segundo próprias palavras do Ciro Gomes, todos os presidentes da República tiveram 6 meses, 8 meses, da chamada tolerância que há na casa com relação ao governo. O Congresso precisa dar aquela chance do governo acertar. Então é nesse período que se aprova as grandes medidas dos governos. O governo que perder esses primeiros 6 meses certamente perderá o seu rumo, será um governo fraco e incompetente. Então eu acredito muito que com a vitória do Ciro Gomes, nós teremos o diálogo de volta. Porque Perfeito. Não houve diálogo nessa reforma trabalhista. Então, Robson, eu acredito que sim, que teremos a revogação da reforma trabalhista e faremos a reforma necessária, mas preservando os princípios do direito, preservando a essência do direito do trabalho e, sobretudo, preservando e fortalecendo o papel do sindicato nesse novo sistema trabalhista. Perfeito. Hoje nós estamos entrevistando Álvaro Egea, dirigente da CSB, dirigente, ex-presidente do Sindicato Vestuário de Guarulhos e que preside o movimento sindical do PDT no estado de São Paulo. Álvaro Egea, o João Guilherme Wagner Neto, que é amigo comum e é a pessoa que é referência no movimento sindical, ele tem pregado que a gente facilite a vida do trabalhador, estimulando que as pessoas façam a colinha no dia de votar. Porque você vai votar deputado federal, deputado estadual, 2 vezes senador, governador, presidente da República. Você já tem a sua colinha, não? Tem. E você pode falar aqui pra gente? Claro que eu posso. Olha, eu tenho distribuído colinha... Mas começa pela ordem, deputado federal. Eu tenho distribuído a colinha em todo lugar. Hoje mesmo visitamos uma fábrica de confecção em Guarulhos e levamos lá os nossos candidatos e dialogamos lá com os trabalhadores. Olha, a minha cola, deputado federal, Sebastião Almeida, 1234, 1234. Deputado estadual, Márcio Nakashima, 12345. Senador, 123. O segundo senador, O primeiro é o Neto. O primeiro é o Neto. O segundo, vou votar no Suplicy, porque o Suplicy nunca decepcionou os trabalhadores, sempre tem sido leal aos interesses dos trabalhadores, então ele merece a confiança do povo paulista, que é o 131. Depois 12 para governador e 12 para presidente, que é o meu candidato Ciro Gomes. Perfeito. Essa é a minha colinha que eu estou trabalhando dia e noite. Tá. Então, eu queria aqui reforçar os nossos sindicalistas que nos acompanham. Vão fazer essa colinha,
É claro que você não pode colocar no site do sindicato um número lá, o nome do candidato, porque o sindicato não é partidário. O sindicato não tem partido, mas o sindicato tem lado, né? Mas explicar como é que se faz para votar, orientar que você pode levar sim a colinha no dia da eleição. A lei permite você chegar lá, ficar procurando um número. Eu, por exemplo, vou fazer a minha e vou levar. Eu tenho os 3 partidos que eu vou votar nessa eleição, então eu tenho que fazer a cola, porque senão eu encontro dificuldade lá na hora. E colocar no site, nos boletins, nos materiais. E eu queria também, Álvaro, não quero forçar a mão aqui, da gente assumir o compromisso de explicar para os trabalhadores como é nefasto o projeto do Bolsonaro na questão trabalhista. Acho que a gente precisa também colocar nos boletins do sindicato, no site, nos materiais de comunicação e ver lá se o povo do movimento trabalhista PDT assume esse compromisso também. Vamos fazer essa divulgação, Franzinho. Nós estamos aí nos próximos 15 dias decidindo o destino do país. Então, a atenção dos trabalhadores, a atenção dos dirigentes vai estar muito voltada para a questão, já está voltada para a questão política das eleições. A eleição ainda estava meia xoxa, né? Mas eu sinto que agora as pessoas começam a prestar mais atenção. Então é momento da gente explicitar essa proposta reacionária, fascista do Bolsonaro para a questão econômica e para a questão trabalhista. Perfeito. Então é preciso tornar isso público e amplificar, porque ela é pouco conhecida, né, e nós temos que fazer esse papel crítico, essa demolição dessa proposta reacionária. Perfeito. Álvaro Gé, muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado Eduardo, obrigado Gisele, obrigado Ariane, obrigado Éder, a todos que nos ajudam a colocar aqui o programa no ar. Às vezes a gente está cansado, abatido por fatos tristes, né, da vida real, e a gente vem aqui disciplinadamente fazer o nosso trabalho. Então, obrigado a todos e queria, por fim, dizer que eu acredito que o povo vota sempre por critérios objetivos. Eu não acredito na subjetividade do voto. A minha experiência mostra o contrário. Então, vamos definir aqui critérios objetivos para o voto. Por exemplo, o deputado que votou a favor da terceirização, esse não merece nosso voto, irrestrita. O deputado que votou a favor, e vale para o senador também, o senador que votou a favor da legislação trabalhista, da nova lei trabalhista, draconiana, não merece o nosso voto. Aquele deputado e senador, aqueles que votaram, por exemplo, pelo congelamento do investimento público em saúde e educação, que leva a sacrifício para o nosso povo da base social, esse não merece nosso voto. O senador e deputado que não aceitaram abrir o processo de investigação contra o seu Michel Temer, que tem 4% de apoio dos brasileiros, é uma desmoralização total, ele devia pegar o boné e ir embora. Esses que votaram para que o Michel Temer não fosse investigado 2 vezes não merecem nosso voto. E eventual candidato a presidente da República que orientou suas bancadas, era governador do estado, não sei o que era, a fazer isso, também não merece a nossa confiança e o nosso voto. Então eu quero crer que são critérios objetivos que poderão orientar o voto consciente e o voto classista, objetos hoje aqui do nosso programa. Eu quero dizer que na quinta-feira que vem estará aqui o Paulo Zocchi, presidente do meu sindicato, Sindicato dos Jornalistas. Vamos bater um papo com o Zocchi e ver o que ele está pensando do processo eleitoral, como é que os jornalistas estão posicionando no complexo momento da vida brasileira. Então, forte abraço a todos e a todas e até quinta-feira que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.